Olá, sou Marcelo Saturnino, especialista em fiscalização de trânsito e transporte, e esse é o Visuário Responde, espaço onde eu tento esclarecer de forma um pouquinho mais detalhada algumas dúvidas que eu recebo no dia a dia. E uma dúvida muito recorrente, muito em moda ultimamente, é essa aqui. Bicicletas podem circular nas rodovias? Pois é, uma pergunta bastante polêmica. Há quem defenda que sim e há quem defenda que não. Mas a resposta é, na verdade, depende. E eu vou explicar o porquê. Bom, e a tribo dos ciclistas, obviamente, talvez não concorde com algumas coisas que eu vou dizer, que o assunto realmente é muito polêmico. E já fui ciclista também, na década de 90, fazia mountain bike, fazia também muito trajeto entre cidades, por rodovias, por estradas, por trilhas, e conheço muito bem o assunto. E, por outro lado, fui policial rodoviário federal, agente de fiscalização, portanto, por mais de 20 anos. Então, posso dizer com bastante propriedade o que eu entendo, né, dos dois pontos de vista. E vamos responder a pergunta. Vamos começar pela pista simples. Então, uma rodovia de pista simples, composta por dois acostamentos, um de cada lado, e duas faixas de rolamento em sentidos opostos. Eu sei que são sentidos opostos porque a faixa aqui do meio é na cor amarela. E aqui está uma ciclista rodando no acostamento. Pode? Bom, segundo o anexo 1 do CTB, o acostamento serve justamente para isso. Então, entre várias coisas, também a circulação de bicicletas. Então, tá tudo certo. Ah, mas se for assim, bastante comum a situação. Às vezes o acostamento tá pior que a pista, né? Embora ele não esteja ruim, mas o ciclista insiste em andar sobre a pista de rolamento porque o asfalto é mais lisinho, né? Vai oferecer menos resistência ao rolamento, vai cansar menos, vai judiar menos da bicicleta, então ele vai andar ali. Só que isso é infração do artigo 244. 244, parágrafo 1º do CTB, fala o seguinte: para os ciclos aplica-se, aí tem algumas coisas que não interessam aqui, a linha B, transitar em vias de trânsito rápido, que não é o caso aqui, ou rodovias. Então, quando o ciclista está sobre a pista de rolamento de uma rodovia de pista simples como essa, havendo um lugar para ele andar, que é o acostamento, existe essa infração, certo? Mesma coisa aqui. Vejam, não tem acostamento. E aí, existe a infração? Existe a infração, certo? Em pista simples, eu não posso andar de bicicleta se não tiver acostamento. Ou se não tiver uma ciclovia ou uma ciclofaixa, uma pista de apoio, uma via vicinal que segue a rodovia pelo lado. Então eu não posso transitar aqui. Ah, posso ir pelo gramado? Até posso. Mas não posso ir sobre a pista de rolamento nesse caso específico. E por quê? Bom, além do que está escrito no CTB, existe uma questão física. Então vamos lá, peguei uma ficha técnica do caminhão da Scania aqui, como exemplo, um veículo bastante comum, e ele tem 2,60 m de largura. Então, que é a largura máxima permitida pela resolução 882 do CONTRAN, que é a norma que fala das dimensões dos veículos. Então, eu tenho 2,60 m e mais um pouquinho dos espelhos. Vamos aqui arredondar os espelhos para 20 centímetros de cada lado, para somar 3 metros. Então, esse veículo aqui ocupa 3 metros em uma pista. Então, vamos lá enxergar a pista de cima agora. Está aqui o veículo, né? Suponhamos que seja o mesmo veículo. Está rodando aqui em cima, ele precisa de 3 metros de largura para passar. E tem um ônibus circulando na direção, no sentido oposto, também com 3 metros de largura. Os ônibus, os rodoviários especialmente, aproveitam toda a largura possível permitida pelo CONTRAN para usar ali no salão dos passageiros e tal. Então, e eu tenho uma rodovia com faixa de rolamento de 3,5 metros. Então, o total aqui da rodovia tem 7 metros de largura. Isso é a média, certo? Pode ser até menos, pode ser 6 metros às vezes pode ser um pouquinho mais. Mas vamos colocar a média aí de 3,5 metros, que está na maior parte das legislações estaduais aí, dos órgãos rodoviários, nas normas que tratam dos projetos de rodovias. Então, quer dizer que desse lado de cá, do meio aqui até o finalzinho aqui, tem 3,5 metros. Vou pegar a bicicleta. A bicicleta
O guidão dela tem mais ou menos 60 centímetros. Então, a bicicleta ocupa 60. Então, vamos calcular aqui, colocar aqui como 0,6 metros. Eu preciso aqui do lado dela de uma distância de segurança. Nós sabemos que, ao passar por uma bicicleta, eu tenho que deixar no mínimo 1,5 metro de distância. Então, vamos colocar aqui mais um intervalinho, que é 1,5 metros. Certo? O caminhão, como a gente já sabe, ele ocupa 3 metros. Mais ou menos. Então vamos botar que ele tem aqui 3 metros. Isso aqui tudo é grosso modo, viu? Não vamos entrar no cálculo milimétrico. Mais ou menos. Então temos aqui mais 3 metros. E eu tenho também uma distância de segurança entre os dois veículos, entre o ônibus e o caminhão que está passando. Então não posso deixar zero essa distância, tem que ser uma distância um pouquinho maior. Digamos que uns 50 centímetros. Então vamos colocar aqui essa distância de 0,5. Beleza? Vamos somar para ver o que deu por enquanto. Deu 60 centímetros, mais 1,5 metro, dá 2,10 metros. Mais 3 metros, dá 5,10 metros. Mais 50 centímetros, 5,60 metros. Poxa, mas o ônibus tem 3 metros também. Então ele tem 3 metros de largura, precisa de 3 metros também, assim como o caminhão. Só que eu já tenho 5,60 metros aqui. E a pista tem 7. 7 menos 5,60 dá 1,40 metro. Então esse ônibus aí, aqui só vai ficar com 1,40 metro para dentro da pista. O restante, 1,60 metro, que é mais da metade do ônibus, vai estar para fora da pista. Tá, e se a pista tiver um bueiro aqui, de águas pluviais, tiver um buraco, um barranco, alguma coisa do tipo, como é que vai acontecer? Então, na prática, é muito difícil, numa pista simples, o veículo conseguir manter 1,5 metro de distância. Por isso que não pode. Tá a bicicleta ali. Certo? Alguma dúvida a respeito disso? Alguma dúvida que não vai ter espaço suficiente? Pois é. Agora vamos pegar essa mesma situação aqui, colocar num outro plano. Tá aqui o caminhão seguindo, os 7 metros de largura a pista, 3,5 metros em cada faixa. Tá aqui a bicicleta exigindo pelo menos 60 centímetros, mais 1,5 metro do caminhão, mais 3 do caminhão, tal, mais 50 centímetros aqui, tô tudo tirando fininho, né? Bem apertadinho. E aí vem um ônibus lá depois da curva. Quando o ônibus chegar aqui no meio da curva, ele vai se deparar com o quê? Com um caminhão praticamente no meio da pista, se não quase na contramão. E aí, para onde é que ele vai escapar? Ah, mas tem que dar um jeito, né? Porque o ciclista é mais importante. Realmente, o código diz que os veículos maiores são responsáveis pelos veículos menores. Então, o caminhão e o ônibus têm, digamos assim, responsabilidade sobre o ciclista ou o pedestre, se fosse o caso. Só que imagina, tem pista simples que a velocidade é de 100 km por hora. 190, 180 para veículo pesado. Digamos que aqui ambos os veículos fossem 90 km por hora. Velocidade de aproximação, soma dos vetores, 180 km por hora. E um ciclista aqui na curva. Tem ou não tem tudo para dar errado? Tem, né? Só não é mais claro que o sol do meio-dia num dia de verão. Tá, mas e a pista dupla? Agora vamos passar para a segunda fase. Mesma coisa, o anexo 1 do CTB diz que o acostamento pode ser utilizado. Ele não fala que acostamento que é, se é pista simples ou dupla. Então aqui está tudo certo. E ele fala também em locais apropriados. Então o acostamento é destinado à circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para esse fim. Então nesse caso aqui que a gente está vendo, existe uma pista dupla, bem grande, de alta velocidade, e optou-se não se permitir o tráfego de bicicletas aqui no acostamento. Ou seja, uma ciclovia para as bicicletas. Uma mão que vai e uma mão que vem. Embora esteja todo mundo vindo nesse momento aqui. Certo? Então, ok, permitido. Mas e aqui? Uma pista dupla que não tem acostamento. Mesma coisa aqui.
pista dupla, uma rodovia que passa pela zona urbana da cidade, sem acostamento também. E está aqui a bicicleta. A bicicleta pode estar aqui? Vamos saber em seguida. Vejam aqui a mesma coisa da pista simples. O veículo aqui ele vai ter que deixar uma margem de segurança de 1,5 m, mais o espaço ocupado pela bicicleta, e vai acabar invadindo a pista ao lado. Vai ter que fazer uma transposição lateral, né? Se todo mundo estiver atento, ninguém estiver bêbado, ninguém estiver olhando o celular, o que infelizmente é difícil hoje em dia, ninguém estiver distraído, é fácil de não acontecer nada. A Kombi vai sinalizar antecipadamente, vai mudar de pista, ou vai ficar aqui meio a meio, os carros vão ter tempo de tomar alguma providência para evitar uma colisão, evitar um abarroamento lateral também, e por aí vai. Mas o que acontece aqui? Existe o artigo 58 do CTB. O artigo 58, ele é um mistério. Para mim é um mistério. Ele não se encaixa no código. Porque ele diz que, nesse caso aqui, a bicicleta poderá andar no bordo da pista, com preferência sobre os veículos automotores. Mas, ao mesmo tempo que o 58 diz isso, o artigo 244, que a gente já mostrou antes, no caso da pista simples, fala que transitar em rodovia com bicicleta é infração. E ele não fala que rodovia que é. Se é rodovia de pista simples, rodovia de pista dupla, só fala em rodovia. Então, em tese, lendo isoladamente o artigo 244, isso aqui não é permitido. É uma infração também. Ah, mas não tem como multar a bicicleta, não tem multa para bicicleta ainda, não foi regulamentado. É verdade, já vamos falar sobre isso. E, em outros casos, o órgão, né, a entidade, a empresa que administra a rodovia, opta em usar a sinalização de proibição, regulamentação de proibição de tráfego de pedestres, de bicicletas, carroças, eventualmente, em locais onde não se considera apropriado, como dentro de um túnel, como em pontes também. Volta e meia aparece uma notícia na ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói, antigamente, salvo engano, tinha 3 pistas originalmente, 3 faixas de rolamento, aliás, com uma largura de 3,5 metros, 4 metros. E recentemente, não tão recentemente assim, ficou só ganhou uma faixa adicional, então elas ficaram bem apertadinhas. Então esse caminhão aqui, que tem 2,20 metros, 2,30 metros de largura, ele praticamente já ocupa toda a largura da faixa. Então eu imagino que seja uma faixa com uns 3 metros. Então não tem como uma bicicleta andar aqui. Volta e meia aparece, surge alguém tentando atravessar a ponte com bicicleta. Não sei se a proibição ainda está vigorando, quem for do Rio de Janeiro aí, nos fala. Então tem locais que, embora o 58 fique brigando ali com o 244, existem locais onde a concessionária aqui, por exemplo, colocou, olha, não pode andar bicicleta. E outra coisa que acontece bastante, rodovia, pista simples, acostamento, só que o acostamento está ocupado por um veículo em pane. O veículo, inclusive, nem está sinalizado. Ao venho da bicicleta, aí tem que fazer o quê? Tem que desviar para dentro da pista de rolamento e depois voltar. Ou pode acontecer também de ter um buraco cheio d'água, não sei a profundidade, ali no acostamento eu tenho que fazer uma manobra rápida para desviar o buraco, especialmente se eu enxerguei ele em cima da hora. E nesse momento, o que faz mais falta na bicicleta? E que quase ninguém tem. Quase todo mundo, quase todo ciclista, por mais esclarecido que ele seja, ele ignora e acaba arrumando desculpas para si mesmo, que aquilo ali, na verdade, atrapalha mais do que ajuda. Inclusive, possivelmente vão entrar nos comentários aí e vão falar alguma coisa nesse sentido. Então, o que faz falta aqui? O espelho retrovisor. Ah, mas tem que ter o espelho? Sim. Além do espelho, outras coisas também. Aonde isso? Lá no artigo 105 do CTB. Então, o espelho retrovisor do lado esquerdo é um equipamento obrigatório para bicicletas. Assim como sinalização dianteira e traseira, noturna, né? Lembrando que o código não fala, mas a dianteira tem que ser branca e a traseira vermelha. E por que isso? Porque quando o motorista se aproxima de ti, né? Tu é o ciclista, por exemplo, e ele enxerga uma luz branca, significa que tu está te aproximando dele.
Se ele enxergar a luz vermelha, quer dizer que ele está indo no mesmo sentido que tu está indo, ou seja, ele está enxergando a traseira da tua bicicleta. E nesse caso, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque tu pode não estar percebendo a aproximação do veículo. Por isso que é interessante essa padronização das luzes, que vem lá da conversão de Viena, como eu já falei aqui nesse vídeo ao lado, que é bastante interessante. Também temos a campainha para evitar atropelamento de pedestres. E por fim, o espelho retrovisor do lado esquerdo, como eu acabei de falar. O que mais que é bastante interessante também, que sempre se fala, embora não seja obrigatório, que é a questão do capacete. Né? Na minha época de mountain bike, eu sofri um acidente de bicicleta, caí do lado da estrada, era de cascalho, né? Não tinha muita aderência. Eu caí numa valeta, virei, bati de cabeça, fiquei meio tonto. Quando eu levantei, tinha um risco no meu capacete. Poderia ter sido aquele risco de uma pedra, possivelmente, na minha cabeça. Pode ser que eu não estivesse aqui hoje conversando com vocês. Então, valeu a pena investir no equipamento. Isso lá na década de 90, quando quase não existia capacete. E também se fala bastante, que é uma coisa óbvia, né? Sair de casa para pedalar, final da tarde, e aí anoiteceu no caminho. Se eu não tiver com uma bicicleta equipada, né, com os catadióptricos, aqui, os olhos de gato, e eu não tiver com uma roupa clara, uma roupa amarela, verde, branca, que seja, eu não vou ser visto, certo? A bicicleta tá suja às vezes, né? Até tem o equipamento aqui, refletor, mas tá sujo. Daqui a pouco eu fiz lá uma trilha e voltei, e ainda tô com uma camiseta preta, né? Tudo vai dar errado. Aí, dá errado às vezes? Com certeza. Muitas vezes. E agora o assunto que eu toquei lá no início. Questão da autuação. É possível autuar pelo CTB as bicicletas? Não, hoje não é possível. Até houve uma tentativa ali em 2017, uma resolução do CONTRAN, que colocou mais ou menos uma sistemática para fazer a autuação, mas ela foi revogada logo em seguida. Então hoje não tem nem expectativa, na verdade, de retomar a autuação de bicicletas e de pedestres. É bem complicado de colocar em prática. Então quer dizer, se eu for lá para a rodovia de pista simples ou de pista dupla, onde não for permitido, de alguma forma, circular de bicicleta, e aí eu tô lá de noite com a minha bicicletinha e tal, e vem um carro, me enxerga em cima, né? Porque o carro do outro lado tava com o farol alto, e aí dá um capotamento e morre alguém. Quem é o culpado? O culpado é o ciclista. Qual é o crime? Bom, podem ter vários crimes associados. O mais comumente se fala é o artigo 132 do Código Penal, que é o crime de perigo, colocar a vida de outra pessoa em perigo ou risco iminente. Então, se eu fui para a rodovia de pista simples, sabendo que não pode andar bicicleta, estou em cima da pista à noite, a minha bike não está preparada, não está sinalizada, e eu provoco um acidente machucando alguém, o culpado sou eu. E eu posso ser acionado criminalmente e posso ser acionado civilmente também para cobrir as despesas da outra parte. E se for o contrário, se eu estiver no local permitido e o carro colidir em mim, é a mesma coisa. O culpado sempre vai assumir a responsabilidade. Perfeito? Então a autuação não tem, mas existe a questão criminal com certeza. E para finalizar, aqui um mundo ideal, uma rodovia de 3 faixas para cada lado, acostamento largo e uma ciclovia no meio com 2 mãos de direção ainda. Ó que beleza. Quem sabe um dia, né, todas as rodovias nossas, do nosso país, serão assim. Difícil, né? Mas não é um sonho impossível aí, já que a bicicleta é uma coisa muito boa, certo? Se todos pudessem trocar o carro pela bicicleta, seria excelente. Mas como também é uma coisa impossível de acontecer, a gente vai ter que aprender a conviver. Se gostou, curte o vídeo, compartilha com quem tu conhece, te inscreve no canal, vai aí, te inscreve agora para não esquecer. E, no mais, valeu pela audiência e até a próxima.